Uma inovação só faz sentido se solucionar de fato as dores concretas de clientes, seja na agropecuária ou outra atividade humana. E para isso, empreendedores precisam se apaixonar pelos problemas da lida, muito mais do que por alguma tecnologia supermoderna ou invenção mirabolante. A prova está no agronegócio, já que muitas vezes soluções simples são mais eficientes e valorizadas pelos produtores do que aparatos caros ou dispendiosos. Nós sabemos que a inovação já entrega muito resultado, mas como potencializar isso? Nossa aposta é aproximar cada vez mais os universos do agro e da tecnologia. A verdade não é só nossa. Estes dois mundos já encontraram condições ideais para efetivar sinergias em um dos principais estados da agropecuária brasileira. Confira conosco o mapa da inovação Goiás. Estivemos por lá e agora vamos mostrar este diferencial do ecossistema goiano. A inovação em Goiás permite justamente unir na mesma região a criatividade de empreendedores com a realidade da lida dentro das propriedades. E essa sinergia seja talvez o principal gargalo para a inovação em outras regiões, quer dizer, estados com produtores, mas poucas agtechs ou startups com nenhum contato com produtores. E os resultados só aparecem com eles lado a lado, ninguém duvida. Sexto maior estado em valor de produção, Goiás gerou mais de 72 bilhões de reais em riquezas em suas fazendas no ano passado. Desde sempre, o estado tem no setor sua principal atividade econômica. E mesmo em sua capital, a cosmopolita Goiânia, respira-se agronegócio. Mas é no interior onde as lavouras e os rebanhos saltam aos olhos e se integram à paisagem. São centenas de milhares de hectares de plantações de diversas culturas. As principais produções são a soja, o milho e o gado de corte. Mas o estado também é destaque em várias outras. Goiás está entre os top 10 também em cana-de-açúcar, sorgo, alho, feijão, algodão, girassol, arroz, leite, suínos, aves, ovos e por aí vai. Mas a inovação já faz parte disso? Para responder, vamos à estrada, começando por pecuária na cidade de Jataí. A Fazenda Jaó possui cerca de 600 hectares dedicados às fases de cria, recria e engorda de gado, além de 2 galpões para frango de corte e outros pequenos cultivos. Seu proprietário, o paulista Cristóvão Envanco, deixou para trás as grandes cidades para produzir no campo e cuidar da família no interior de Goiás. Adquirida no início dos anos 2000, a propriedade usa um modelo de integração pecuária e floresta para bovinos de raças como Nelore e Angus. Engenheiro agrônomo pela Exalc, ele segue buscando aperfeiçoar suas rotinas a fim de melhorar os resultados da produção desde então. Os avanços mais recentes estão ligados à gestão digital do rebanho, que chega com o software da Agtech Goiana e Rancho. O próprio Cristóvão faz questão de ir para a lida. Mas, claro, se este trabalho for mais fácil, eficiente e preciso, muito melhor. Cristóvão, explica pra gente como é que você começou a adotar ferramentas digitais na pecuária e o que você viu de resultado. Eu sempre utilizei controle zootécnico, né? Mas antigamente, quando a gente começou, eu usava marcação a fogo para identificar os animais individualmente, né? E depois passei para o brinco, né? Justamente para diminuir aí o estresse do animal. É uma questão aí de bem-estar animal, né? Que eu acho que melhorou já bastante passar da marcação a fogo para o brinco visual, né? Depois o outro passo foi, eu controlava o rebanho em tudo anotação manual, passava para uma planilha de Excel, né? E isso dava um trabalho meio grande. E aí eu adotei um software que é o iRancho,
que ele faz todo esse controle zootécnico e o controle também da parte financeira da atividade. E isso me ajudou muito. Aí a gente precisava ler o brinco, né, e passar para cada manejo. A gente lia o brinco visual, né, mas isso gera alguns erros, né, porque na hora de cantar o brinco, de você olhar e anotar, passar para o computador. Então o próximo passo a gente adquiriu alguns botões eletrônicos, né, e colocamos nos animais, e com a ajuda do bastão leitor, o bastão a gente lê e ele já joga direto pro software. Então hoje isso facilitou muito o serviço. Então não só o serviço dentro do curral ele é bem mais ágil, né, mais rápido, como gera um estresse menor para o animal, como depois saiu dali, já está tudo no computador. Diminui erro também? Diminui muito erro, né? E não precisa depois daquele retrabalho de pegar as planilhas e passar para o computador, né? Então isso assim, o processamento desses dados também é facilitado. Perfeito, então são vantagens importantes. Com esses resultados você passou a ser um pecuarista interessado aí nas novas tecnologias que podem estar chegando. Como é que é isso para você? Sim, a gente sempre está atento a essas novas tecnologias, né? Normalmente os centros de pesquisa têm várias coisas aí em andamento, mas a gente tem o costume de adotar depois que já está sendo uma prática comprovada por outros pecuaristas, né? Mas essa questão aí da identificação animal e do controle de todos os dados da propriedade, né, ajuda muito, é uma ferramenta muito importante. A gente está aberto aí a novas tecnologias, né? Perfeito. Então você acha que o pecuarista 4.0 vai ser o pecuarista que vai conseguir manter margens, vai ser o futuro mesmo da atividade? Sim, eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, ajuda demais na gestão, né? Por exemplo, hoje a gente estava fazendo um manejo aqui. Hoje tem internet, praticamente todas as propriedades têm. Aqui tem internet, o computador já estava ligado na internet. Se alguém lá na cidade hoje puxar para saber quanto pesou o boi tal, nesse momento, faz 5 minutos que a gente terminou de embarcar o gado, já tem essa informação, né? Uma informação correta, de qualidade, né? Com confiabilidade. Cada detalhe faz diferença. E se falarmos em escala, esta diferença pode representar milhares e às vezes até milhões de reais em lucro ou prejuízo. Qual você escolhe? Pois é, por isso trouxemos mais um exemplo de Agtech Goiânia na pecuária. Desta vez, o foco é a nutrição de precisão em modelos confinados. Diz aí, diminuir manualmente as proporções exatas dos ingredientes na dieta e fornecer o peso correto nos coxos são tarefas inglórias. E controlar o estoque, então? Por isso, visitamos uma propriedade em Palmeiras de Goiás para ver como sensores, software e maquinário podem resolver o desperdício e favorecer os resultados. Essa é a solução da iTrato, mais uma Agtech goiana que soube usar tecnologias para resolver problemas reais e facilitar a vida dos produtores. Camila, explica pra gente qual dor dos pecuaristas, qual problema dos pecuaristas vocês querem resolver? A grande dor que a gente encontra nas propriedades que a gente chega é a dificuldade ou a falta no controle de estoque. Então, por muitas vezes o pecuarista faz uma programação de utilização de insumos e faz a compra baseada nessa programação e chega no final do mês, o insumo não deu para o mês inteiro, ele teve que realizar compras aí picadas no meio do mês, ou chegou no final do mês, o estoque que ele ainda tem não condiz com o que deveria. Então a gente veio com uma solução para tentar diminuir esse problema no controle de estoque e também para melhorar a rastreabilidade nos processos de fabricação e fornecimento de ração como um todo dentro da propriedade. Excelente. Então como funciona esse sistema, essa ferramenta da iTrato? A gente trabalha com a coleta automática dos dados, tanto na hora da fabricação como do fornecimento. Para isso a gente faz um cadastro de todas as dietas que serão utilizadas na propriedade, quais os lotes que receberão essa dieta, qual a porcentagem de fornecimento em cada trato, e toda essa programação depois aparece num tablet que fica no vagão, onde o operador vai ter acesso a essa previsão de fabricação e fornecimento do dia, de forma fácil e clara.
E na hora que ele vai fazer a fabricação, ele só precisa dizer qual que é a fabricação que ele vai fazer e para qual trato. Automaticamente o sistema mostra para ele os ingredientes e a quantidade que ele tem que colocar e isso vai sendo registrado automaticamente. No fornecimento é a mesma coisa. A hora que ele chega no curral tem uma tag de identificação da baia, identifica para ele o local que ele está e quanto que ele tem que fornecer e enquanto ele está fazendo o fornecimento, o sistema está registrando automático. Chegou no final da baia, leu a outra tag, registra esse fornecimento. Se ele errou para mais ou para menos, esse registro também fica gravado no sistema. Ou seja, no final das contas o pecuarista vai conseguir ser mais eficiente no uso dos insumos, né, dos alimentos e da ração para os animais, dos ingredientes. Exatamente, ele tem mais certeza de quanto que ele está utilizando de cada ingrediente, se teve alguma falha no processo ele consegue identificar imediatamente e já corrigir para diminuir esse problema e conseguir controlar mais o estoque dele e no final do mês ele não ter grandes surpresas. Excelente. E entre os clientes de vocês, o que vocês têm observado em termos de resultado? A gente observa em um curto espaço de tempo uma redução de até 80% no desperdício da utilização tanto da ração total na hora do fornecimento quanto na utilização dos ingredientes. Então isso contribui muito para a redução dos custos com insumos para a nutrição. Você sabe o que essas duas agtechs têm em comum, além de serem goianas e atuarem na pecuária? Ambas integram o Campo Lab, o sistema FAEG-Senar, que lidera a inovação agro no estado. Inaugurado em 2019, o Hub funciona na própria sede da FAEG e fomenta a inovação de startups com uma diferença: o protagonismo do produtor, do jeito que deve ser. E para isso, mantém programas para desenvolvimento das soluções, bem como para levá-las a campo, nas fazendas, para serem testadas e adotadas no mundo real. Fomos recebidos pelo superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, para conhecer melhor esta iniciativa. Dirceu, explica para a gente por que o sistema FAEG decidiu criar uma estrutura como o Campo Lab. A gente iniciou essa questão da inovação aqui dentro do sistema FAEG, Senar e FAG, através do desafio AgroStartup. Que em parceria com o Sebrae, nós fomentávamos esse desafio buscando essas startups dentro desse ecossistema da inovação para dentro aqui da federação. A partir da segunda edição, nós observamos que precisava de um espaço para que a gente pudesse trazer essas startups aqui para dentro e dar um espaço confortável para ela desenvolver essas soluções para os nossos produtores rurais, fazendo assim essa conexão com o nosso elo direto, que são os sindicatos rurais e os produtores rurais. E através daí, nós intensificamos esse levantamento de dores, juntamente com os nossos produtores assistidos da assistência técnica e gerencial do Senar. E em cima dessas dores, iniciamos essas novas etapas do desafio. Hoje nós estamos aí na 5ª edição do Desafio AgroStartup, onde depois do desafio, essas startups estão trilhando alguns caminhos, que nós chamamos aqui a rota da inovação, que é o Conecta Campo e o Acelera Campo. Para o Conecta Campo, nós estamos direcionando essas startups vencedoras do desafio que tem um mínimo produto viável para ser aplicado ali nas fazendas inovadoras, os Early Adopters, né, que nós chamamos aqui. E também o Acelera Campo, que é aquelas startups que ainda estão com um produto que precisa ser melhor desenvolvido. Então, em parceria com o Sebrae também, nós fazemos essa tutoria, essa mentoria, um programa de capacitação para que elas moldem melhor esse produto para que a gente possa levar a campo. E aí, essas startups, uma vez validadas por esses produtores, por esses early adopters, hoje nós estamos trabalhando 3 cadeias essenciais, que é o grãos, pecuária de corte e de leite, e elas vão, depois de validadas, o produtor mesmo fala, não, realmente resolve o meu problema, essa startup é uma solução, nós levamos aí para os nossos sindicatos rurais, os nossos produtores assistidos, que daí vai para milhares aqui no estado de Goiás e mundo afora. O ecossistema da inovação agro em Goiás já conta com 30 agtechs locais, o que coloca o estado na 6ª posição no país, empatado com o vizinho Mato Grosso. Os dados do Radar Agtech Brasil 2021 mostram ainda que 10 municípios são sede destas startups que oferecem soluções antes, dentro e depois da porteira. Sobre as áreas, 7 atuam em sistemas de gestão, 4 são marketplaces, 3 a alimentos inovadores e mais 3 a sensoriamento remoto e diagnóstico por imagem. Também há drones,
crédito, fertilizantes, internet das coisas, software, automação e mais. Sem falar nas agtechs de todo o Brasil que aterrissam por lá. E o caminho mais rápido para validar tudo isso e entregar resultados é na fazenda, junto a produtores visionários, os chamados Early Adopters. No caso, uma produtora que gerencia 2.100 hectares de lavouras de grãos. Renata, explica para a gente como é que foi a curva de adoção de tecnologia aqui na fazenda. Há uns anos atrás, Daniel, nós já trabalhávamos com agricultura de precisão e devido a nós queremos ter uma produtividade melhor nos nossos talhões, tanto na soja quanto na safra e na safrinha, né, soja e o milho, nós começamos a implantar realmente na fazenda toda uma agricultura de precisão. Perfeito. Com isso nós estamos nutrindo o solo e tendo uma rentabilidade melhor, tanto na produção quanto também no investimento que nós vamos fazer por cada talhão. Excelente. E quais tecnologias ajudam vocês nisso? A análise de solo, trator com GPS, telemetria, pode citar algumas para a gente? Sim, nós trabalhamos com as análises de solo, né, onde que nós contratamos as empresas, onde que ela vem e faz a coleta das amostragens. Quando ela tem a coleta das amostragens, ela trazem para nós aquilo que cada talhão precisa. E a gente tem nos maquinários as taxas variáveis, onde que a gente joga aquela recomendação daquele consultor e a gente consegue fazer a distribuição em cada local onde for mais preciso aquele fertilizante. Excelente. E vocês também têm testado soluções de agtechs do Campo Lab. Quais são elas? Sim. Junto com o Senai, com as agritechs que a gente tem fazendo, a gente conseguiu várias parcerias na parte de comercialização, onde a gente tem os grãos aqui na fazenda e a gente consegue jogar nessa plataforma deles a opção que a gente tem de venda daquele produto. E ali a gente consegue captar os compradores que estão na nossa região para que a gente tenha uma melhor possibilidade de venda melhor. Perfeito. E além disso, tem a aplicação de defensivos com drone. Sim, nós fizemos os testes em outra fazenda, onde que nós temos a produção de a pecuária, né? E lá a gente consegue, que nós temos o pulverizador na grande escala aqui nessa fazenda, que é a agricultura. Mas na outra, onde o acesso desse pulverizador fica mais difícil, nós conseguimos, junto a uma fintech, né? A gente tem a pulverização com drone, onde que a gente consegue andar no cerrado, deixar o cerrado preservado, mas pegar somente aquelas pragas que não são convenientes no capim para o gado. Perfeito. Então as tecnologias conseguem diferentes soluções para diferentes problemas. Está ajudando a vocês a melhorar os resultados. Sim, nos ajuda muito na parte tanto da agricultura quanto aqui, quanto na parte da pecuária também. Fazendas são fábricas a céu aberto e seus resultados também dependem da natureza, seja pelo sol, a chuva e outros elementos. Neste ano, por exemplo, diversas regiões do país sofreram com o estresse hídrico, o que gerou quebras importantes, especialmente na segunda safra de milho. Mas, se falarmos em inovação, até mesmo a escassez de chuva pode ser mitigada. Não estou falando de irrigação ou genética mais resistente. Pesquisadores do Instituto Federal Goiano, que faz parte do ecossistema da inovação no estado, desenvolvem um produto para que as próprias plantas superem a seca. Gabriel, explica pra gente qual produto vocês estão desenvolvendo para mitigar o estresse hídrico em cultura de grão. Bom, nos últimos tempos temos enfrentado um problema muito grande e começamos a trabalhar com algumas substâncias que aliviam o estresse por seca nas plantas. Essas substâncias têm funções de manter maior água nos tecidos foliares e demais tecidos da planta e assim elas consigam também manter o seu metabolismo, os seus processos fotossintéticos e fisiológicos como um todo ativos e assim essa planta não sofre tanto esse efeito da seca. Perfeito. E como vocês usam esse equipamento nesse desenvolvimento do produto? Bom, esse é um equipamento que parece que o nome é difícil, mas não, é um IRG, um analisador de gás no infravermelho, mas ele simplesmente mede o quanto a planta está fotossintetizando nesse momento, instantaneamente. Essa informação é importante para nós, pois uma vez que a gente põe o tratamento de seca sobre as plantas e asperge a substância, pulveriza, conseguimos verificar se ela está respondendo positivamente ou não. Se sim, quanto maior a fotossíntese, isso vai refletir em maior produtividade lá no final
mesmo passando por períodos de seca, né, esses veranicos que são cada vez mais frequentes e causam tranquilo. Prejuízos aos produtores, né? Excelente. E quando vocês imaginam que esse produto pode estar disponível no mercado? Bom, já estamos numa fase assim de conseguimos uma formulação basicamente que funciona. Agora é uma marcha, né, para a questão de levar essa inovação para o mercado, questão da transferência da tecnologia. É um produto que está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto e atuando junto com a startup que nós constituímos, a gente pretende realizar essa transferência dessa tecnologia e está licenciando esse produto mais adiante, sendo registrado. O ecossistema de inovação para o agronegócio em Goiás, na verdade, conta com diversos agentes além do próprio sistema FAEG-Senar, IF Goiano, Agtex e produtores, Seagro, Governo do Estado, Seapa, Sescop, hubs como Orquestra e até mesmo players de outros estados, como a Exalctec, a Embrapa e a Embrapi, também atuam. Inclusive, por compreender a importância do Agro 4.0 para a atividade, Goiás é protagonista na defesa do movimento de inovação também na política, no Congresso Nacional. Zé Mário, o senhor é um vanguardista no tema da inovação no agro, participou do Marco Legal das Startups, criou essa estrutura aqui do Campo Labs. Por que o senhor acredita na inovação no Agro 4.0, nas Agtecs? Tudo aquilo que vem de inovação, ciência, aliás, o setor agropecuário, a agricultura e a pecuária do Brasil chegou nesse ponto em função da ciência e da inovação. Melhoramento genético, enfim, tudo mais que nós vemos hoje de insumos modernos. E as startups, o Campo Lab, ele vem paralelo a isso, facilitando e atalhando o caminho para o produtor rural. Muitas vezes a gente acha que uma startup desenvolvida num Campo Lab como esse que nós criamos aqui, ele é algo distante do produtor, principalmente dos menores produtores, e não é. Ele vem exatamente para facilitar a vida. Eu vou dar um exemplo muito simples. De repente, um equipamento que desliga a irrigação em tal hora, em tal hora, né? Na ordenha ali, um sistema simples de você fazer testagem rápida. Então, isso tudo vem de encontro para facilitar a vida do produtor rural, a custo acessível, a custo compatível e, é claro, com isso contribuindo com a melhoria de renda e a qualidade de vida das pessoas que moram no campo. E nesse aspecto, o trabalho que nós desenvolvemos é extremamente importante porque ele não fica só em laboratório. Nós levamos essa experiência, todas elas, a serem aplicadas no campo para que o produtor possa conhecer e adotar essa tecnologia. Não adianta você ter uma inovação, uma tecnologia guardada na prateleira. Ela tem que estar a serviço da população. Então esse que é o grande avanço e esse talvez seja o grande diferencial nosso. Nós aplicamos ele no campo. Perfeito. E o sistema FAEG-Senar, por meio do Campo Lab, é um centralizador do ecossistema da inovação aqui no estado de Goiás. O que o senhor vê daqui para frente? Quais vão ser as próximas entregas? Qual que é a expectativa que o senhor tem? O arranjo que nós estamos fazendo aqui no ecossistema, unindo a academia, unindo a ciência, unindo todas as entidades que trabalham nesse setor, nós, sem dúvida nenhuma, vamos evitar a sobreposição de ações. Então, nós vamos fazer ações direcionadas, respeitando a independência, respeitando aquilo que cada um desenvolve, né? Mas, efetivamente, para que tudo que seja gerado através desse ecossistema, ele possa estar a serviço do usuário, a serviço da população, seja no meio rural, seja no meio urbano, que é o nosso caso. O meio rural é o nosso caso. Então, portanto, eu acredito que daqui para frente nós vamos avançar a passos ainda mais largos para o futuro, né? Facilitando a vida, fazendo com que esses processos eles possam estar gerando economia na produção, conseguindo produzir alimentos mais baratos e, acima de tudo, atender os anseios das pessoas que nós assistimos, daqueles às quais nós representamos. Perfeito. Então não tem dúvida nenhuma que esse é o futuro. Sem dúvida nenhuma. A passos largos, todo dia uma novidade, todo dia uma inovação. Se a pessoa ficar parada um dia, ela já regrediu, ela já andou para trás, né? Então, nesse aspecto é que nós temos que estar sempre inovando, sempre buscando essas soluções que vão facilitar a vida das pessoas. É isso mesmo, a importância do Agro 4.0 para o setor. Nosso país e o mundo precisa ser cada vez mais compreendida e reconhecida em todas as esferas. Disso depende o alimento de milhões ao redor do planeta, a sustentabilidade da atividade e o bem-estar de milhares de produtores. Eis uma bandeira que vale a pena.
E essa é a nossa bandeira. Atenção ao presente para informar ao produtor sobre como se desenha o futuro. O Novo Agro chega primeiro aqui. O Agro conversa com você. O Novo Agro já começou. AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap.